Está no ar o Diário da Copa, uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, Laborejo. Vamos aos destaques desta edição. As possibilidades do Brasil na segunda partida da fase de grupos. O aumento do preço dos ingressos da Copa chega a 1000% na comparação com 1994. As críticas do técnico da Inglaterra à divisão dos espaços nos estádios. E por fim, na reportagem do dia, a FIFA lança uma campanha contra discursos de ódio. Gols, torcida, emoção. 48 seleções disputam o maior torneio de futebol em busca de se tornar a melhor equipe do planeta. Mas futebol não é só competição nas quatro linhas. É cultura, política e transformação. Confira tudo sobre o que rola dentro e fora de campo na Copa do Mundo FIFA. No ar, Diário da Copa. Olá, eu sou Ana Letícia Ferro. Todos na expectativa para o segundo jogo do Brasil hoje à noite. Mas afinal, quais os cenários possíveis para a seleção brasileira? Confira com o repórter Fabrício Serrão. Aqui é o Brasil! A seleção brasileira entra em campo nesta sexta-feira para um jogo decisivo pela Copa do Mundo de 2026. Às 9h30 da noite, horário de Brasília, a seleção encara o Haiti na Filadélfia pela segunda rodada do Grupo C. No momento, o Brasil é o terceiro colocado da chave, com apenas um ponto após o empate na estreia contra o Marrocos. Já o Haiti, nosso adversário de hoje, segue sem pontuar. Dependendo do resultado desta noite, o caminho brasileiro pode ficar tranquilo ou se tornar um verdadeiro drama. Se o Brasil vencer, chega a 4 pontos e encaminha bem a vaga. Mas aqui vai um detalhe muito importante. É preciso construir um bom saldo de gols. Esse é o primeiro critério de desempate da FIFA e pode ser decisivo para garantir a liderança ou uma vaga entre os 8 melhores terceiros colocados. Com a vitória, a seleção chegará ao último jogo contra a Escócia dependendo apenas das próprias forças. Por outro lado, se a partida terminar empatada, a pressão fica gigante, pois o Brasil iria para os 2 pontos, o que obrigaria a equipe a vencer a Escócia na última rodada para não depender de contas matemáticas e tropeços dos rivais. E tem o pior cenário, uma derrota para o Haiti. Isso colocaria o Brasil em uma situação extremamente crítica, ficando apenas com 1 ponto na tabela. Para sobreviver, a seleção teria que vencer a última partida a qualquer custo. A bola rola daqui a pouco e só a vitória interessa para afastar o fantasma da eliminação precoce, ocorrida pela última vez na Copa de 1966, caindo na primeira fase. Fabrício Serrão para o Diário da Copa. Aqui é o Brasil! Comentário. Copa do Mundo de 2026 tem aumento de 1000% no preço médio dos ingressos desde 1994. Confira todos os detalhes com o repórter Bruno Goulart. O preço médio dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026 gira em torno de $1.300. Em 1994, última vez que os Estados Unidos sediaram um torneio, o valor médio era de $58, o equivalente a $131, corrigidos pela inflação. No mesmo período, a renda média das famílias estadunidenses subiu apenas 32%. Para a final do torneio, os ingressos mais baratos custam $10 mil, o equivalente a aproximadamente R$52 mil, e alguns ingressos já foram anunciados por mais de $2 milhões, por conta da precificação dinâmica, sistema que ajusta os valores conforme a oferta e a demanda. Procuradores gerais de Nova York e Nova Jersey já anunciaram investigações sobre a prática. No México, onde cerca de 30% da população vive na pobreza, torcedores relataram ter pago até $4 mil por ingressos para a abertura da Copa, valor equivalente a meses de aluguel na cidade do México. Em Nova Jersey, uma cerveja no estádio que sediará a final custa $16, o equivalente a R$82 em um único copo de cerveja. E a passagem de trem até o local subiu de $12,90
para 98 dólares. Na prática, o torcedor comum foi empurrado para fora dos estádios. O que era um evento popular se tornou cada vez mais restrito a quem pode pagar, e a distância entre quem acompanha a Copa de perto e quem a assiste pela televisão só aumenta a cada edição. A FIFA, que arrecada bilhões com a venda de ingressos e direitos de transmissão, não presta contas claras sobre o destino desse dinheiro. Algumas cidades tentaram amenizar os custos para moradores locais. Nova York reservou 1.000 ingressos a 50 dólares para sorteio entre residentes. Já a província de Ontário, no Canadá, aprovou uma lei para limitar preços de revenda. São medidas pontuais diante de um problema estrutural. A Copa do Mundo, nascida como festa popular, vem se tornando um produto de luxo. Bruno Goulart, para o Diário da Copa. Diário da Copa. Novas críticas surgem, dessa vez sobre a imprensa e o controle dos espaços nos estádios. Confira com a repórter Giovana Souza. Enquanto os jogadores disputam a bola dentro de campo, milhares de profissionais trabalham nos bastidores para levar a Copa do Mundo aos torcedores de todo o planeta. A segurança desses profissionais entrou em debate após 2 episódios registrados no primeiro dia de torneio. O mais chamativo aconteceu na partida entre Colômbia e Uzbequistão, quando um cinegrafista precisou de atendimento médico após ser atingido durante uma jogada próxima à linha lateral. Já na estreia da Inglaterra, o técnico Thomas Tuchel questionou o posicionamento de fotógrafos e cinegrafistas durante a execução dos hinos nacionais, levantando discussões sobre a organização dos espaços de trabalho dentro dos estádios. Os casos chamam atenção para uma realidade pouco visível da Copa do Mundo. Além da segurança de jogadores e torcedores, a FIFA e os países sede também precisam garantir condições adequadas para os milhares de jornalistas, fotógrafos e profissionais de transmissão que acompanham o torneio. Em uma Copa disputada em 3 países com cobertura global em tempo real, esses profissionais são responsáveis por registrar as imagens que chegam a bilhões de pessoas, e a segurança de quem conta a história do Mundial também faz parte do espetáculo. Giovana Souza para o Diário da Copa. Reportagem. A FIFA busca retomar o controle do discurso político durante a Copa do Mundo e lança uma campanha que bate de frente com as ações da gestão estadunidense durante o torneio. Confira na reportagem de Enos Monteiro. A FIFA tenta reposicionar o seu discurso político nesta Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, a entidade anunciou uma campanha contra o discurso de ódio, com troca de flâmulas entre os capitães das seleções e mensagens de combate à discriminação. A ação marca o Dia Internacional de Combate ao Discurso de Ódio e vem acompanhada de números expressivos. Segundo a própria FIFA, mais de 388 mil publicações abusivas já foram removidas das redes sociais durante o Mundial. O movimento, no entanto, levanta questionamentos. Desde o início da competição, a Copa tem sido alvo de críticas por episódios envolvendo políticas migratórias e tratamentos considerados hostis a alguns participantes. Um dos casos mais repercutidos foi o da saída do árbitro somali Omar Abukadish Artan da competição, que gerou debates e críticas à postura adotada pela entidade e do próprio Gianni Infantino, presidente da FIFA. O jornalista brasileiro Mauro Betti comenta o caso. E não causa estranheza o melhor árbitro africano ser proibido de entrar no país para apitar a Copa da FIFA. Omar Artan não foi só cortado do Mundial, foi banido do país onde não pôde nem mesmo entrar. A FIFA, que tira a água da torcida nos estádios sedentos das sedes por motivos comerciais, lavou as mãos quanto a isso, mais uma vez. Infantino Pilatos está deixando as piores impressões digitais e não há reconhecimento facial que justifique o que está acontecendo e que pode ficar pior. A situação também recorda comportamentos já vistos em outras Copas. Em 2022, no Catar, Infantino pediu publicamente que as seleções deixassem de lado debates políticos e se concentrassem apenas no futebol, em meio às discussões sobre direitos humanos e sobre as leis do país em relação à comunidade LGBTQIA+. Agora, a entidade adota um tom mais ativo no combate à discriminação, o que faz muitos observadores apontarem uma mudança de rota ou até mesmo uma contradição. Enquanto isso, jogadores e seleções continuam mostrando que o futebol nem sempre consegue se isolar dos temas que movem a sociedade. A seleção francesa é um dos principais exemplos. O capitão Kylian Mbappé voltou a se posicionar contra a extrema-direita francesa desde as vésperas do torneio e recebeu o apoio do técnico Didier Deschamps.
que reconheceu o direito dos atletas de se manifestarem como cidadãos. No fim das contas, a campanha da FIFA contra o ódio surge como uma tentativa de aproximação, com um debate que a própria entidade nem sempre esteve disposta a enfrentar. A questão agora é saber se essa mudança representa uma nova postura de fato, ou apenas uma resposta às pressões que cercam esta Copa. Em um Mundial, onde a política e o futebol voltaram a se cruzar, a resposta pode definir não apenas o tom da edição, mas também o legado da gestão de Infantino. Enos Monteiro para o Diário da Copa. Diário da Copa. As informações que você ouviu nesta edição foram originalmente reportadas pelos portais Ludopédio, The Guardian, Reuters, New York Times e BBC News Brasil. Por hoje é só, pessoal. Mais notícias sobre a Copa do Mundo FIFA 2026 na próxima edição ou no portal laborejo.com.br. O Diário da Copa é uma produção do Laboratório Experimental de Jornalismo da UFMA, Laborejo, em parceria com a Rádio Universidade FM e TV UFMA. Ouça também pelo Spotify, Deezer ou YouTube do Laborejo. Até amanhã! Diário da Copa. Produção: Ana Letícia Ferro, Bruno Goulart, Enos Monteiro, Fabrício Serrão e Giovana Souza. Apresentação: Ana Letícia Ferro. E sonoplastia: Cylon Souza.